qual que é a tua percepção dessa música aí? Você acha que o violão dela tá desafinado? Você acha que ela, de repente, tá cantando desafinado? Ou tá tudo certo? Então, tem gente que vai escutar isso e vai achar interessante, vai achar que tá tudo certo, e tem gente que vai escutar isso e vai achar tudo desafinado. E é com você que acha que isso tá tudo desafinado que eu quero falar hoje. Passa um cafezinho e vamos nessa. Sulfuras. Antes da gente começar, caso seja a tua primeira vez por aqui, prazer, eu sou o Gustavo Arturi, sou produtor musical e tô aqui para falar um pouco mais sobre essas loucas aventuras musicais. Falando em apresentações, né, essa menina que eu mostrei para vocês aí se chama Maddie Ashman e ela explora, sem medo de ser feliz, um conceito chamado microtonalismo. Eu volta e meia tô falando de assuntos relacionados à afinação nesse canal. Se tu já tá por aqui faz um tempo, tu sabe que eu gosto desse assunto, vou continuar falando desse assunto, inclusive, porque eu acho que a gente não consegue esvaziar esse assunto, sabe como? Tem um negócio chamado série harmônica, que é o seguinte: quando você toca uma nota, qualquer nota, se você abrir um analisador de frequência, quando você toca essa nota, você vai perceber um pico, que é a ressonância fundamental da nota em questão, mas você vai perceber que existem outros picos. Esses outros picos são os harmônicos naturais daquela nota. São esses harmônicos naturais, inclusive, que determinam o timbre de uma nota. E aí é interessante porque dentro desses harmônicos existe um acorde completo, se você for analisar quais são os intervalos que estão ali, né? Você tem quinta, você tem sétima, você tem terça maior. Só que tem um detalhe: se você pegar, por exemplo, a nota Dó, e aí pegar dentro da série harmônica de Dó, a terça maior que é gerada dentro da nota Dó, se você ouvir essa terça e aí for no teu piano ou no teu violão e tocar a terça que você tem acesso no teu piano ou no teu violão, você vai ver que elas não são compatíveis, você vai ver que elas estão levemente desafinadas. E aí é uma longa história, mas em resumo é porque é o seguinte: em algum momento a gente teve que padronizar o sistema de afinação, a gente chegou no sistema cromático de 12 notas, onde essas 12 notas são divididas por distâncias iguais. E isso foi um baita de um avanço, assim, essa padronização fez com que a gente pudesse se entender entre vários instrumentos e várias culturas. Então, assim, é um negócio legal. Mas tem alguns intervalos dentro dessa padronização que eles acabaram ficando meio tortinhos, porque a distância perfeita entre as notas não é igual. Se você pegar as 12 notas do padrão, a escala cromática, dividida entre 12 distâncias iguais, você vai ter alguns intervalos ali que vão ficar redondinhos, belezinha, só que você vai ter alguns intervalos também que não vão ficar muito legais, tá? A terça maior é provavelmente o pior deles. Ela fica muito desafinada no sistema igualmente temperado. Aliás, o sistema igualmente temperado é esse que a gente usa da escala cromática, 12 notas, 12 semitons, beleza? Então qual que é o lance? Um piano, por exemplo, ele é afinado dentro desse sistema igualmente temperado. E aí você toca lá, por exemplo, a nota Dó e a nota Mi, e bem provavelmente você já tenha se acostumado
acostumado com aquela sonoridade. Porque nós crescemos ouvindo música com essa afinação padronizada. Então talvez você não perceba nada errado ali. Mas se você comparar essa nota Mi, que é a terça de Dó, do piano, com a nota Mi, que está dentro da série harmônica de Dó, você vai ver que elas não estão alinhadas, né? A terça da série harmônica, ela fica bem mais abaixo do que a terça que você toca no piano. Como diz o Jacob Collier, the piano is a hoax. This is not in tune. So the correct one is like... It's like that out of tune. It's like a hoax. Que é uma coisa interessante que acontece em grupos vocais, quando você está fechando harmonias, né? Só com vozes, você está buscando uma ressonância entre essas duas notas, tá? Então, por exemplo, se eu canto a nota Dó e uma outra pessoa canta a nota Sol, a gente está buscando uma ressonância forte ali. Dó. Eu não sou bom com a voz, então minha voz fica meio... Agora eu vou cantar a nota Sol. Dó. Olha as duas juntas como que soa. Dó. Tá vendo? Fica uma ressonância bem forte, né? Agora, em cima dessa nota Dó que eu cantei, eu vou tocar a nota Mi, que é a terça do piano. Olha só. Talvez você não tenha percebido nada errado, mas para mim e para várias outras pessoas, essa terceira não soa bem. Para ela soar bem, a gente teria que afinar ela um pouquinho para baixo, para ela entrar em ressonância com a nota Dó, assim como ela está em ressonância na série harmônica. Seria essa nota aqui, ó. Ó, tá vendo que tem uma ressonância forte entre as duas notas? Agora eu vou cantar a nota Mi do piano. Não ressona tão gostoso que nem a terça da série harmônica. Então isso tudo eu tô falando só para mostrar para vocês como o que o nosso ouvido se acostumou não é necessariamente a melhor solução para as notas, tá? É só uma solução. Nós ocidentais adotamos isso. E por que eu tô colocando nós ocidentais nesse papo? Porque os orientais olham para isso e dizem hold my beer. Porque na música oriental, eu vou usar aqui como exemplo a música indiana, eles não têm essas limitações de distâncias iguais entre as notas. Eles usam as notas que estão entre as notas. Por exemplo, se você pegar o teu piano entre o Dó e o Dó sustenido, você não tem nenhuma tecla ali no meio. Então, você não tem nada entre um Dó e um Dó sustenido, né? Só que aí que tá o erro. Tem sim. Você tem várias notas entre o Dó e o Dó sustenido. Um dos nomes que a gente pode dar a essas notas aí é o tal do microtom. Então, se eu pego entre essa nota e essa nota... Repare que não tem nada entre as duas, né? Não tem outra casa, que é a menor distância que eu tenho acesso na guitarra. Então não tem nada entre essas duas notas. Então o que é isso aqui, ó? Percebeu que não é nem isso? Nem isso? Tá no meio? E é por isso que os bends, que é como o nome já implica, né? Quando você estica a corda para alcançar outra nota, eles são tão importantes na tua expressão. Você consegue ter acesso a essas notas que não existem na guitarra, né? Que não tem em uma casa ou em outra. Tá na metade do caminho. E tem várias notas ali nessa metade do caminho. Então, dentro da música indiana, é bem comum usar esses microtons, essas notinhas que estão entre as notinhas. E é muito louco, porque na música indiana tem até um lance de você usar... Imagina que entre o Dó e o Dó sustenido você tem uma escadinha. E cada degrau dessa escadinha é um microtom. Na música indiana, existe o uso certo dos microtons dentro dessa escadinha. Não é simplesmente usar uma notinha que está na metade do caminho ali, na base da intuição. Não, é como se você usasse numa melodia X o terceiro degrau ali de microtom entre o Dó e o Dó sustenido. E na música Y, você usasse o sexto degrau. Na música indiana, inclusive, tem até um lance que eu acho super bonito, que é o motivo, né? O motivo da música determina qual que é esse degrau de microtom que você vai usar. Músicas diurnas costumam usar os microtons de um jeito, músicas noturnas costumam usar esses microtons de outro jeito. É uma cultura muito mais rica que, inclusive, faz muito mais sentido, porque ela tenta dar um nome a essas notas e essas relações
baseado na emoção. E eu gosto muito disso, porque quando eu estou explicando modos, por exemplo, eu sempre tento atribuir ao modo uma sensação, né? O modo lídio, ele é tenso, ele é misterioso. O modo eólio, ele é triste pra caramba. O modo jônio é felizão. Então, assim, você tem emoção anexada ao contexto musical. E você usar isso para nomear certas melodias, para mim, faz muito mais sentido do que dar um nome técnico, por exemplo. Mas, enfim, isso é um outro papo. Vamos voltar para o lance dos microtons. Então, o uso dos microtons na música ocidental é um pouco mais raro. Por quê? Porque nós usamos instrumentos que são padronizados dentro do sistema igualmente temperado, que é aquele onde todas as notas têm a mesma distância. Então fica um pouco difícil de a gente fazer uso dos microtons, né, num piano, por exemplo. Mas guitarristas fazem isso o tempo todo e às vezes não se dão conta disso. Quando você faz um bend na guitarra, que é como o nome já sugere, quando você estica a corda, você atravessa por todos esses microtons entre uma nota e outra. E eu não sei se vocês já perceberam, meus amigos e amigas guitarristas, que é ali que mora o ouro. Quando você brinca com as notinhas que estão entre as notinhas, é onde você consegue emular um pouco desse outro instrumento aqui, ó. Na voz, você não tem dó, dó sustenido, você tem dó. Tá vendo? Até eu chegar no dó sustenido, eu passei por várias outras notas. E quando você canta, você acaba usando naturalmente essas notinhas que estão entre as notinhas. Os melismas de alguém cantando costumam passear nesses microtons. Quando você quiser realmente se conectar com a outra pessoa através de solos de guitarra, use os bends. Tente emular na guitarra a voz humana. É aí que você vai conseguir uma relação mais visceral com o ouvinte, né? E aí isso me leva para um outro tópico. Na música moderna, e aí eu vou dizer que a música moderna, eu vou colocar aqui a música digital, tá? Então a música ali a partir dos anos 90 e alguma coisa, 2000 para frente, a gente começou a padronizar também ritmo e nota de forma digital. Então assim, você canta e aí as pequenas imperfeições acabam sendo consertadas depois no software com o uso de um autotune, de um Melodyne. O baterista toca e aí as pequenas imperfeições rítmicas são consertadas no Pro Tools e colocadas todas no grid, nas subdivisões perfeitas. E isso fez com que a música se tornasse um pouco estéril, para ser sincero, porque você acaba ouvindo mais do mesmo. Tudo bem, é uma outra voz, mas é uma voz editada artificialmente. Tudo bem, é um outro baterista, mas um outro baterista tocando nas mesmas subdivisões que todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo editando tudo. E aí é muito louco, porque volta e meia aparece uma música que fura a bolha e todo mundo se emociona com aquela música, e eu percebo que sempre que isso acontece, essas músicas têm uma coisa em comum. Elas têm as imperfeições humanas ali. Quando você pega a Adele cantando aquele último estouro dela, você percebe que existem imperfeições na voz dela. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que aquela voz não foi editada digitalmente. É a voz dela, de verdade. E isso certamente ajuda a gente a se conectar mais com a música. Eu estava vendo agora há pouco o Bon Iver falando sobre aquela música dele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é essa daí, ó. I know now that I can't make good how I wish I could. E o quanto a gente se conecta com essa música ouvindo. Inclusive, se tu não conhece essa música, depois que acabar esse vídeo aqui, coloca esse clipe e fecha os olhos e só escuta essa música, que você vai chorar que nem criancinha depois. E é uma música que também fez questão de manter a visceralidade das coisas, né? Ele usou um instrumento vagabundo, porque ele achou que aquele instrumento vagabundo tinha o som mais de verdade que ele queria, sabe? É engraçado porque ele fala que eles tentaram tirar aquele som com um Martin dos anos 60, caríssimo, e não veio aquela emoção, aquela rispidez que ele estava buscando na música. Isso acabou vindo de um violão Ibanez bem vagabundo, que é o que está na música. Eles gravavam o som ambiente, o som da sala, tudo para tentar reproduzir ao máximo a sensação de você estar com ele sentado num sofá tocando a música para você. De novo, visceralidade. Cada dia que passa, eu fico mais de saco cheio em escutar coisas iguais. Iguais nesse sentido, sabe? De ouvir uma voz que você percebe que foi editada. Porque eu trabalho como produtor musical
musical há muito tempo, então eu já fiz muita edição de voz. E toda vez que você edita uma voz, ficam fragmentos da edição. Você consegue perceber as curvas não naturais entre as notas. Depois de afinar centenas de vozes como eu o fiz, fica muito claro para mim quando uma voz tem correção. É por isso que é difícil para mim escutar música nova, porque assim, 99% do que eu escuto é muito plastificado, é muito editado, é tudo muito limpinho. O violão tem um som estéreo muito sem graça, porque tá tudo muito limpinho, hi-fi, não tem sujeira nas coisas, não tem imperfeição, não tem uma notinha errada que a gente sempre erra quando tá tocando, não tem uma escorregada vocal que a gente sempre dá quando tá cantando. Então a música começa a ficar sem graça e você só consegue realmente uma expressão de um instrumentista, de uma pessoa que canta, ela tá justamente nas imperfeições. Tudo bem, tá no timbre, né? No caso da voz, né? Tá no timbre de voz da pessoa, tá no tipo de instrumento que a pessoa toca, mas a assinatura acaba vindo nas imperfeições. A assinatura de um baterista normalmente tá justamente na forma como ele faz as subdivisões dele. E se você colocar um bom baterista no grid do Pro Tools, você vai ver que ele não tá fazendo as subdivisões perfeitinhas, não. Tem uma dança rítmica ali. Algumas notas antes do que deveria, algumas notas depois do que deveria. Assim como eu estava falando em relação à afinação entre o nosso sistema igualmente temperado, com 12 semitons, e a série harmônica. Para você ressonar bonitão as notas, igual dentro da série harmônica, a distância entre as notas não é sempre a mesma. Então, percebe a relação? As notas não estão todas no mesmo lugar. Às vezes elas precisam estar um pouquinho abaixo do que elas estão, e às vezes elas precisam estar um pouquinho acima de onde elas estão. Que é um exemplo legal, no blues, para você alcançar aquela malandragem mesmo, você vai tocar uma nota que está entre a terça menor e entre a terça maior, mas você não vai tocar nenhuma das duas. O ouro está justamente na metade do caminho. Então se eu estou num blues aqui, ó, eu poderia tocar... Repare que essa daqui é a terça menor, que faz parte da escala que a gente usa no blues, né? Tem gente que também usa o mixolídio, que aí tem a terça maior, né? Mas o ouro do blues está justamente na metade do caminho entre isso e isso. Tá tipo aqui, ó. Então... feio. Na metade do caminho. Eu tentei demonstrar isso, inclusive, no exemplo que eu abri esse vídeo. Depois dá uma olhadinha lá, se tu quiser, você vai perceber que eu usei e abusei dessas notinhas que estão na metade do caminho. É onde você tem realmente o espaço para você criar a tua expressão, criar a tua identidade como músico. É ali que tá o ouro, tá? Então, voltando agora para aquela menina que eu mostrei no começo do vídeo, a sensacional Mary Ashman. Com tudo isso que eu expliquei para vocês, será que você conseguiria escutar a música dela agora de um jeito diferente? Talvez não, principalmente se você estiver escutando isso pela primeira vez. Se tudo isso que eu estou contando aqui ainda é um pouco novidade para você, a Mary Ashman ainda vai ser meio difícil de engolir, mas conforme você for se acostumando com esses conceitos, você vai perceber que você começa a querer cada vez mais aquilo ali, as notas que não estão acessíveis nos instrumentos de afinação tradicional, e ela usa e abusa desse conceito aí, e é por isso que eu gosto tanto da música dela. O violão dela não tá desafinado, tá afinado de um jeito diferente, tá afinado de forma microtonal. Ela não tá cantando nem um pouco desafinado, ela tá cantando dentro do microtonalismo que ela escolheu para se expressar dentro do instrumento dela, inclusive. Ela é uma excelente violoncelista, que é um instrumento microtonal, né? Onde você tem acesso a todas as notas, você não tem a delimitação cromática num cello ou num violino, você consegue acesso a todas as pequenas nuances entre as notas. Então isso com certeza também influenciou
influenciou ela a desenvolver a percepção dela, né? De que uma música não precisa usar dó ou dó sustenido, ela pode usar todo aquele universo que existe entre dó e o dó sustenido e fazer o mesmo entre todas as outras notas. E eu acho simplesmente maravilhoso. Eu acho que vale a pena lembrar que música é uma expressão, é um resultado cultural. O tipo de música que você faz está diretamente relacionado com a tua cultura, com aquilo que você consumiu. No passado era muito mais regionalizado, né? Você crescia dentro de uma cultura com um certo tipo de música e demorava às vezes para você ter contato com outros estilos de música de outras culturas, né? Hoje com a internet essa distância não existe mais. Então você consegue estar em qualquer lugar do mundo estudando sobre a música de qualquer outro lugar do mundo. E se você tem acesso à cultura mundial, você pode fazer a tua música baseada na cultura mundial também. Um pouquinho, né? Mas entende o que eu quero dizer? Você não precisa mais, na minha opinião, ficar preso a estéticas sonoras da música pop americana, ou do reggae jamaicano, ou do samba brasileiro. Não, você pode misturar isso tudo. Afinal, tem um instrumento de um jeito diferente, tocar a tua rítmica de um jeito diferente, e eu acho que é assim que você vai chegar numa sonoridade nova, interessante, assim como a Mary chegou. Ah, e tem uma outra coisa interessantíssima que essa guria faz numa outra música. Essa música aí, ó. Você percebe que ela está usando ainda essa ideia microtonal aí, mas eu não sei se você percebeu também a relação que existe entre o violão dela e a voz dela, como um complementa o outro. E eu tenho quase certeza que ela desenvolveu esse estilo aí a partir de uma forma de pensar a música que vem dos pigmeus, lá da América Central. São eles que criaram a chamada flauta de bambu, que é uma flauta que só te dá uma nota. Tem esse maluco aí de Camarões, vou deixar ele mostrar pra vocês o potencial dessa única notinha aí. The flute says something like, you reply to the flute. Maravilhoso, né? Eu tenho quase certeza que a Mary Ashman usou essa forma de pensar naquela composição dela ali, onde rola essa dança, né? Entre a voz e o instrumento dela. No caso do maluco de Camarões ali, ele estava fazendo isso com uma flauta de bambu. A dona Mary está fazendo isso com um violão microtonal. Muito massa, né? Enfim, gente, eu queria ter feito um vídeo mais curto que esse, só para apresentar esses conceitos, mas é um assunto que sempre acaba levando a mente, né? E eu não faço roteiro nos vídeos. Quem dera eu ter a organização mental de escrever roteiro. Porra, ia me facilitar muito a vida. O que eu faço é o seguinte, eu ligo o celular, começo a falar de um assunto que me interessa e depois, na edição, é que eu tenho que correr atrás de mostrar os exemplos que eu citei enquanto eu simplesmente falava. Então, desculpa se o vídeo não foi tão objetivo e ficou um pouco longo, mas caso você goste dessa não objetividade, eu tenho uma área de membros aqui nesse canal, que é onde eu realmente me permito falar sobre esses assuntos assim, sem preocupações de duração e estéticas e etc. Além de trazer esses assuntos menos comuns, vamos dizer, eu também gosto de atender às perguntas do pessoal. Os membros, eles têm uma dúvida em relação a alguma questão técnica, harmônica, enfim, eu faço um vídeo para essa pessoa que está com a dúvida e todas as pessoas que são membros daquela categoria têm acesso também àquele vídeo. Então, é um sistema onde a dúvida de todas as pessoas acaba sendo complementar para todas as outras pessoas. Enfim, uma baita diversão. A gente também usa aquela área para fofocar e falar mal dos outros. Então, se você tiver interesse de conhecer, eu te convido a dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, vai ter um link ali para você se tornar membro do canal também, tá bom? Mas caso tu não tenha interesse, tudo certo também, só me dá um like aqui que já me ajuda bastante a seguir fazendo esses vídeos. E também, se tu não quiser dar o like, muito obrigado por ter assistido, que isso também já vale muito para mim. Obrigado para quem ficou aqui até agora e espero te ver no próximo vídeo, tá? Beijo, tchau!